Aqui no nosso estúdio, olha só, eu recebo Cecília Perini, que é economista, vai ajudar a gente a encontrar um equilíbrio no relacionamento. Às vezes o relacionamento já até acabou, Cecília. O Patrick também está aqui para ajudar em muitos nossos telespectadores. Patrick Barbosa, ele é psicólogo. Uma boa tarde, seja bem-vindo também, boa tarde. Viu? E eu recebo aqui a Regiane, que você se identifica com essa pesquisa? Boa tarde. Boa tarde. Me identifico sim, porque eu fui casada há 7 anos e de um tempo que comecei a acabar tendo que pagar muito mais conta em casa, isso começou a dar muita briga, muita mesmo. Não era 3 vezes por semana, era 3 vezes ao dia. Sério? Sério, eu tô falando sério. Não tinha como ter um clima de paz em casa? Não, tanto que levou a outras coisas de chifres e tudo e acabou dando separação mesmo. Toda vez com uma bebê de 6 meses no colo. Toda vez que vocês sentavam para ajustar as contas... Dava briga. Porque acabou que eu comecei a ganhar mais e tive que pagar sempre muito mais. E isso começou a pesar muito e acabou que realmente a mulher acaba perdendo a admiração pelo homem e o amor da mulher está na admiração. Ela perdeu, acabou o amor. E como é que era antes? Quando, digamos, você falou que começou a ganhar mais, então assumiu mais responsabilidades na casa. E como que era antes? Quem assumia? Antes era tipo metade, ficava menos briga. Porque depois que meu companheiro na época viu que eu ganhava mais, começou a gastar mais do que ele ganhava. Então o dele já não dava para me ajudar em nada. Eu tinha que sustentar tudo, acabou que ficou muitas coisas para mim. Patrick, por que esse assunto gera tanto conflito entre os casais a ponto de dar um divórcio, né? Às vezes o amor até existe, mas não tá, o ponteiro não está alinhado, termina. Boa tarde, Roberta. Boa tarde. Então, o que acontece? Eu vejo no consultório, principalmente, né? A Regiane falou uma coisa muito interessante, que é em relação à admiração. O papel social do homem dentro de uma família, ele necessita dessa admiração. E quando a mulher perde a admiração no parceiro, a coisa começa realmente a desequilibrar na relação. Mas quando a gente fala Mas essa admiração está relacionada também à vida financeira? Na verdade, está relacionada à segurança. Né? Você não fica do lado de uma pessoa que você não se sente segura do lado. Seja fisicamente, emocionalmente ou financeiramente. Então, quando você tem uma pessoa que passa essa segurança para você, você de fato admira. Quando você começa a perder a admiração, o amor ele vai embora. Porque você começa a se sentir insegura, desprotegida, todos os sentimentos negativos dentro de uma mesma relação. O dinheiro, ele traz essa manipulação dentro da relação. Né? O ganhar mais e pagar mais, ele é uma coisa que a gente vai entender que funciona. Só que eu ganhar menos e gastar mais, que foi o caso dela, é um caso muito complicado. Porque não foi acordado entre as partes. Né? Eu comecei a ver mais dinheiro e comecei a gastar mais. Só que o dinheiro não é meu. Aí fica complicado, né? Cecília, diante dessa complicação, como descomplicar? Existe alguma regra, alguma receita de como conseguir, que às vezes, né, você dividir as contas não significa equilibrar, né? Perfeito. Sim, tem algumas regras que a gente segue, né? Eu acho que o primeiro ponto é o diálogo mesmo, né? Porque tudo que é combinado, né, acaba dando muito mais certo. Então, acho que para o casal... Fala bem pertinho do microfone. Para o casal, acho que o ideal é que realmente exista ali objetivos em comum em família, né? Porque em algum momento, sim, um dos parceiros podem ganhar um pouco mais, o outro pode ganhar um pouco menos, tem momentos de carreira, tem momentos de vida, né? Então, acho que primeiro é ter um objetivo ali em família, né? E quando a gente fala em financeiro, né, esse objetivo em família, ele pode ser um objetivo mesmo de você manter ali as contas em dia, de ter um orçamento e um dia a dia saudável, ou também ter um objetivo ali de uma compra de um bem, né, de fazer planos para o futuro. Então, acho que os dois, combinando e tendo esse objetivo de longo prazo, tende a ter conversas melhores. Né? Então, o primeiro ponto é esse. E aí, entender de fato, né, para onde que está indo esse recurso, né? Entender tudo que entra, tudo que sai, né? Como que está o orçamento dessa família, se de fato, né, esse objetivo em comum realmente está fazendo sentido ali para essa família e para esse casal.
Já chegaram aqui comentários, eu quero também saber a sua opinião sobre esse assunto. Como é que é aí na sua casa? Aquele dia que vocês têm que sentar para conversar da vida financeira, acaba dando um atrito, um conflito? Conta pra gente. Tem gente que já até se separou por conta da vida financeira, que é o caso aqui da Regiane. Tem aqui vários comentários. Se um relacionamento é baseado em questões financeiras e causas desavenças por conta disso, é melhor que quem provoca a briga caia fora. A Ana fala, eu sou casada há 28 anos e há 20 anos eu pago as contas. E, infelizmente, a gente perde a admiração. Ela também está aqui abrindo o coração dela. Tem gente dizendo, eu não pago nada aqui em casa, tudo é meu marido, a gente não briga por esse motivo, nunca brigamos. Tá vendo, doutor Patrick? Tem gente que encontra, né, o ponto de equilíbrio. É difícil? É raro ver isso aqui? Então, quando existe um acordo entre as partes, não é raro. Agora, quando a gente para poder olhar, possivelmente essa pessoa ela tem uma condição financeira que realmente possibilita pagar todas as contas. Quando a gente olha para a realidade da maioria das pessoas, principalmente na pesquisa, né, acredito que a maioria está na média. Então, num país onde a gente não tem uma educação financeira, as pessoas não são preparadas, né? O número de inadimplência só cresce. É muito complicado a gente falar de um equilíbrio nesse sentido, mas quando existe, o dinheiro está presente na relação e as pessoas estão acordadas, tem famílias que realmente o pai trabalha, né, o marido trabalha e traz o dinheiro para dentro de casa e a esposa fica ali responsável pelo cuidado da casa e dos filhos. E também tem famílias mais modernas que é o contrário, a mulher é a pessoa que provê e o marido é a pessoa que cuida, que também não tem problema, né? Desde que seja acordado. Se tiver acordo, a admiração ela não acaba. Agora, se for uma coisa que vai se escorando no outro, a admiração ela vai acabar. Olha, das pessoas entrevistadas, 82% disse que viviam em estresse constante. Era assim? É muita gente, né? 82%, misericórdia. Eu acredito que para a mulher ainda, se for ela a responsável pela casa, vai ficar muito mais estressada, porque eu passei a ficar extremamente estressada. Qualquer coisinha eu já estava olhando de cara feia, querendo gritar, porque nervosa, muitas contas para pagar, uma filha pequena, e a pessoa gastando além do que ganhava, ou seja, o que ganhava já não dava para me ajudar. E você começa, se for mãe, você começa a pensar no futuro da sua filha, porque quero pagar a escola para minha filha, quero que ela tenha dinheiro para a faculdade aos 18 anos. E aí você começa a ficar realmente surtada dentro de casa. E não tem opção não muito. Na prática, o Patrick está aqui para ajudar a salvar o casamento. E Cecília dá dica também, para ajudar a salvar quem está precisando aí, Cecília. O dela já foi, mas que venham, né, futuros relacionamentos e que não aconteça isso. Na prática, Cecília, o que as pessoas podem fazer? Como solucionar isso? Primeiro é ter um diálogo ali aberto e entender a real situação da família, né? Porque tem algumas dessas pessoas que, talvez esse estresse vem por informações ou por dívidas e compromissos que às vezes não está sendo nem discutido ali, né? Uma das pessoas pode estar carregando ali um compromisso, dívidas, juros, parcelas, financiamentos, que nem sempre está sendo colocado em questão. Então, às vezes, uma pessoa, tanto o homem quanto a mulher, coloca ali expectativa muito no outro e aquele outro, às vezes, ele não pode mais suprir aquela necessidade que uma das partes está cobrando, né? Então, o primeiro ponto é ter esse diálogo. Qual é a real situação financeira do casal? Né? Uma vez que essa situação está ali em xeque, a gente vai identificar, né, e aí buscar os caminhos para, se tiver dívidas, renegociar essas dívidas, né? Se tem uma reserva e essa reserva está acabando, poxa, olhar ali o orçamento e entender para onde que está indo esse recurso, né? Aonde eu posso cortar despesas, como que eu posso ajustar o meu orçamento familiar. Mas nessa de cortar despesa, um corta de um lado e o outro não aceita cortar do outro, porque às vezes a unha dela é importante para ela, mas a unha dela não é importante para o homem, né? E aí, tem também uma verba destinada a isso? Tem as caixinhas ali, eu acho que planilhar tudo vai dar uma melhor visão ali de realmente quais são as necessidades essenciais do casal, né, da família, e aí até mesmo pensando em longo prazo. Eu acho que eu sempre levanto ali muita bandeira do longo prazo, e aí
quando a gente fala aqui de filhos, né, é um objetivo de longo prazo que tem que estar o casal ali com o mesmo propósito, eu acho que toda discussão do dia a dia acaba sendo pequena, porque vocês têm um objetivo em comum, né? Agora, claro, a realidade da maioria das pessoas é realmente só de pagar contas, né? As pessoas correm atrás, trabalham para pagar as contas ali no dia a dia, então essas contas precisam estar muito bem definidas, né? Para que eu gasto meu dinheiro, quais são as minhas entradas, então, ponto principal aqui é realmente ter uma discussão sincera sobre o orçamento familiar. E 86% dos homens nessa pesquisa, eles acabaram também revelando, gente, que isso afeta a autoestima dele e até mesmo a vida sexual. Você sentia que isso afetava a autoestima do seu companheiro na época? Até hoje, mesmo separada há 4 anos, eu ainda sinto que ele carrega um pouco disso, de não ter realmente suprido aquela casa, aquela família e ter perdido. Até hoje eu ainda sinto isso nele. Que baixou a autoestima dele e ele carrega isso com ele até hoje. Isso tem a ver com o que você respondeu pra gente logo no início? Essa cobrança social que existe também do homem ser o provedor da casa? Sim, né? E aí vai afetar naquilo que, eu vou dizer que o ego ele cobra mais caro, né? Que é justamente essa proteção, o prover. Então, quando a pessoa ela não se vê nesse papel, não consegue enxergar essa função na vida dela, realmente ela vai perdendo todos os estímulos. E aí entra num quadro de estresse, gera uma ansiedade disfuncional, podendo levar para uma depressão. E aí, realmente, a vida sexual acaba, o interesse, a traição, ela vai acontecer, porque ele vai buscar outra pessoa que tem uma vulnerabilidade financeira maior do que ela, né, maior do que a companheira, para que ele se sinta melhor. Mas peraí, então a mulher não pode ganhar mais que o homem, Patrick? Não, pode, mas é assim, desde que a coisa ela seja conversada, né? Porque às vezes acontece, né? Sim, e de uma hora para outra. Uma coisa que ficou clara aqui no relacionamento da Regiane, né, vamos usar ele como exemplo, não houve o diálogo do que era importante para ela. Você viu que ela falou, pagar a escola para a filha, garantir o investimento para a faculdade dela com 18 anos, isso era na cabeça dela. E para ele? Uhum. Cecília, olha só, é muito comum a gente ver relatos de casais falando assim, aqui em casa ou é meio a meio, ou então quem ganha mais acaba que paga proporcionalmente um pouco a mais, né? Cada um paga o que proporcional ao que ganha. E aí, quando há essa inversão, às vezes mudar esse modelo não é tão simples assim, né? Não, porque a gente vai rompendo ali padrões, né? Padrões. E aí eu acho que um ponto também, Roberta, é a questão da comparação. Né, as referências que a própria sociedade coloca pra gente, né? Então, acho que cada família é uma família, cada orçamento é um orçamento e cada indivíduo é um indivíduo, né? Que, de novo, cada um está em um momento de vida ali diferente. Então, essa inversão realmente tem que ser muito alinhada e combinada, né? Sim. Entre a família, né? E de acordo com a expectativa do outro também. Né? Então, vão realmente ter vários casos assim, né? Tem casos, muitos casos que as mulheres, né? Principalmente com o crescimento da mulher no mercado de trabalho, essa configuração familiar tem mudado muito. Né? E a gente aqui, como economista, né? Como especialista em investimentos, a gente até estimula muitas vezes as mulheres também tomarem mais frente, né? Das finanças para entenderem um pouco mais, porque às vezes delegando ali só para uma única pessoa da família, nem sempre os objetivos, né, vão ser alcançados. Então, ter esse protagonismo, acho que da conversa dos dois lados é muito importante. Tá certo, Cecília, obrigada, viu, pela sua participação com a gente. Patrick, muito obrigada também, ajudou, acho que você ajudou a salvar muito casamento aí. Regiane, um beijo, sua maravilhosa, volte sempre, tá?